E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos estudar o plano cartesiano. A gente viu no vídeo anterior que o plano cartesiano foi criado por René Descartes. Então, se você ainda não viu, esse vídeo, recomendo que você veja aqui no card superior, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é dado por uma reta, certo? Que é chamada de x, certo? E nessa reta se marca um ponto central a ela, que é o ponto zero. Do lado direito, a gente marca os números positivos, certo? 1, 2, 3, 4, infinitos números. E do lado esquerdo, a gente marca os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Aqui está escrito só apenas os números inteiros, mas essa reta, que é conhecida como reta numérica, vale para qualquer número real, certo? Só que ela não consiste só apenas em uma reta. Ela também é formada por outra reta, a gente chama de reta y, certo? Que ela, por sua vez, é perpendicular à reta x, ou seja, ela forma um ângulo reto aqui, cortando pelo centro, pelo centro da outra reta, ou seja, no ponto zero da outra reta. E esse ponto aqui, que é o ponto de interseção das duas retas, é chamado de origem, certo? E ele também vai ser o zero da outra reta. Nessa reta nova, reta y, a gente bota na parte superior os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, e na parte inferior os números negativos, como se estivesse afundando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e por aí vai. Beleza? Pronto. Esse lado aqui, o lado superior direito, ele é chamado de primeiro quadrante. O lado superior esquerdo ele é chamado de segundo quadrante. O lado inferior esquerdo ele é chamado de terceiro quadrante. E o lado inferior direito ele é chamado de quarto quadrante, certo? É porque os matemáticos gostam de dividir, Se você olhar as duas retas, tanto a horizontal, a reta x, quanto a vertical, a reta y, ela divide o plano, a folha, em quatro partes. Uma parte, duas, três, quatro, certo? É importante lembrar só a direção desses pontos cartesianos. Começa por aqui e ele vai seguindo sempre essa direção, certo? Sentido anti-horário, ao contrário do ponteiro do relógio. Eu estou para cá. Então, 1, 2, 3, 4, sempre nesse sentido. Beleza? Vamos ver se vocês pegaram mesmo. Então, repetindo, é uma reta numérica x, que também é conhecido como eixo horizontal ou abscissa, e uma reta perpendicular vertical, uma reta y, que corta no centro dessa reta x. Essa reta x ela é numerada, certo? Onde o zero está bem no centro dela. E do lado direito você tem os números positivos e do lado esquerdo você tem os números negativos. E tem outra reta que corta exatamente pelo meio dela, passando por esse centro, ou seja, pela origem, certo? Que é chamada de reta y, ok? E ela também é numerada, a parte superior 1, 2, 3, 4 e a parte inferior por menos 1, 2, 3. Então, quando você for fazer no seu caderno ou precisar para alguma atividade, você começa pela reta x, enumera ela, certo? E aí depois você pega uma perpendicular passando exatamente pelo meio dela e enumera também, nesse sentido que está aqui na imagem. E caso a questão fale sobre os quadrantes, lembrando, sentido anti-horário, nesse sentido, esse daqui é o primeiro quadrante, esse daqui é o segundo quadrante, esse daqui é o terceiro quadrante e, por fim, esse daqui é o quarto quadrante. De vez em quando cai uma questão falando um ponto em tal quadrante, no terceiro quadrante, quarto quadrante, por aí vai. Então, é bom ter essa noção. Ok? Então, vamos continuar. Temos aqui as coordenadas de um ponto. Esse plano cartesiano. Esse ponto cartesiano ele pode ser constituído por vários pontos. Como assim? Está aqui, ó. Um ponto qualquer nesse plano cartesiano, que a gente chama de P, P de ponto, ele consiste em ser a projeção ortogonal de P sobre os eixos x e y. Como assim? Ele é indicado por essa representação P, aí abre parênteses, x, vírgula, y, fecha parênteses. Vamos lá. Então, está aqui o plano cartesiano que a gente aprendeu a fazer, fazendo a reta x, e enumerando ela, fazendo uma reta perpendicular a y, passando pelo centro de x e enumerando ela também. Aí, digamos que eu marque um ponto aqui, certo? Que eu vou chamar de ponto A.
Então a representação do ponto é uma letra maiúscula para representar, pode ser P, pode ser A, B, C, D, E, geralmente é uma letra maiúscula. E aí ela do lado você abre um parênteses, bota o valor da coordenada x. Lembra, isso daqui é importante. A primeira coordenada vai ser sempre a x e a segunda coordenada vai ser sempre a y. A ordem é importante. Se você trocar de ordem, a pessoa pode confundir. Então, para ter um padrão e ninguém atrapalhar, a primeira é sempre x e a segunda é sempre y. Então, essa coordenada desse ponto aqui vai ser referente ao x e essa daqui desse outro vai ser referente a y. E como é que você faz? Aqui ele fala que o ponto, certo, é uma projeção ortogonal. Sabe o que é ortogonal? Que é projeção? Né? Projeção é mais ou menos como se fosse a sombra. E ortogonal é como se fosse perpendicular, reta, 90 graus. Então, por exemplo, se eu quero saber a coordenada x desse ponto aqui, né, que está em marrom, então eu vou fazer a projeção, a sombra dela, certo? Perpendicular, ou seja, ortogonal ao eixo x, porque eu quero saber a coordenada x. Certo? Quando eu quiser fazer o y, eu vou fazer ela também ortogonal ao eixo y. Então, vamos lá. Então, ele sendo ortogonal ao eixo x, descendo, fazendo a projeção, esse ponto, como se você estivesse derrubando ele em linha reta, ele vai cair exatamente aqui, ó, sobre o 1. Então, a gente diz que a coordenada x desse ponto A é 1. Então, tá vendo como ficou 1 aqui no lugar do x? E para a gente saber a coordenada y, certo? Ela também é a projeção ortogonal, ou seja, a sombra que ela faz sobre o eixo y. Imagina se tivesse uma lâmpada aqui. Então, para ela descer perpendicular, ou seja, ortogonalmente sobre o eixo y, ela é vindo em direção a x, né? Como aqui tá, tem que fazer a mão ao contrário no videozinho. Então, ela indo em direção a y, ela toca no 2. Então, esse ponto pararia em cima do 2. Então, a gente diz que a coordenada y desse ponto é 2. Vamos fazer mais um ponto aqui. Então, estou esse ponto aqui rosinha, que eu vou chamar de ponto B. Né? E eu quero saber a coordenada desse ponto no plano cartesiano. Para que serve isso de saber coordenadas no plano cartesiano? Para saber a localização. Se você observar, o plano cartesiano, certo? Ele tem um eixo horizontal e um eixo vertical. Se você já jogou algum jogo, né, que tem aquele mapazinho aqui que geralmente fica do lado esquerdo ou do lado direito, né? Para você se orientar, você percebe que se você for em tal direção, você vai nesse sentido. Se você for no outro horizontal, no seu mapa, ele vai se deslocar nesse sentido. Essa ideia do plano cartesiano serve exatamente isso, para você orientar. Por isso que nos mapas, certo, tem esse plano cartesiano. Você já deve ter visto, inclusive, por exemplo, quando você estuda as direções. Norte, sul, certo? Leste, oeste, certo? Oeste, leste, certo? Então, você já viu esses, né, chamados de pontos cardeais, né? O norte, sul, leste e oeste, certo? Então, deve ter visto isso aqui. Então, esse plano cartesiano ele serve exatamente para isso, para você se localizar. Então, por exemplo, esse ponto A, se você desse só as coordenadas 1 e 2, você sabia exatamente onde ele estava aqui nesse mapazinho, nesse plano cartesiano. Você sabia exatamente que essa é a posição dele. Então, para saber a posição desse ponto aqui, desse ponto B, nesse plano cartesiano, a gente tem que saber as coordenadas x, porque ela tem o eixo x, e a coordenada y, porque ela tem o eixo y. Então, para achar o eixo x, né, a gente faz a projeção dela sobre o eixo x. Então, é como se estivesse derrubando ela sobre o eixo x e vendo onde ela vai cair no eixo x. Né? Como se fosse uma bolinha caindo em linha reta. Se ela cair aqui em linha reta, ela vai parar exatamente aqui, nesse ponto aqui. Então, a gente diz que essa coordenada de B, né, olha que eu não escrevi tudo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, mas como já tem outra marcação aqui, aqui seria menos 5. Então, essa projeção aqui seria menos 5. A coordenada x desse ponto é menos 5. Deu para entender? E a coordenada y desse ponto. Então, agora a gente vai fazer a projeção dela em relação ao eixo y. Né? Tem que fazer a mão contrária aqui, porque aqui é espelhado. Então, tem que fazer em direção ao eixo y. Então, ela indo em direção ao eixo y, essa linha aqui indo em direção a essa parede, certo? Ela vai parar exatamente sobre a marcação do 4 desse eixo y. Então, a gente diz que a coordenada y desse eixo é 4. Beleza? Vamos ver de novo aqui.
Agora vamos finalizar essa ideia, porque essa ideia é super importante. Basicamente é isso que é o estudo do plano cartesiano. Estudar a localização de pontos sobre esse plano, né, formado pelo eixo x e o eixo y. Quando você estiver mais à frente, você vai ver que vai ter um novo eixo aqui para dar a ideia de 3 dimensões, o eixo z. Mas aí isso fica para outro vídeo, beleza? Então, por enquanto, a gente está só com 2 dimensões, horizontal e vertical, né? Não tem profundidade ainda. Então, vamos lá. Vou marcar um ponto aqui, certo? Que eu vou chamar aqui de ponto A. Me diga qual é a coordenada desse ponto A. Qual é a coordenada, ou seja, qual é o valor de x nesse ponto e qual é o valor de y nesse ponto. O x, lembre, é a projeção em relação a x. Então, ele caindo aqui, ele vai para onde? No 1. Ele indo em direção ao x, porque eu quero saber o x. Ele indo em direção ao y, ele vai para onde? Em direção à parede, vai a 1, né? Então, nesse caso, tanto o x como o y, ele teve as mesmas coordenadas. Coordenadas desse ponto A é 1 e 1. Então, você sabe, se alguém falar, um ponto A está localizado na coordenada 1 e 1, é só você ver no x1 e no y1. Então, essa vai ser a coordenada do ponto A. Vamos fazer aqui um ponto B. Agora eu fiz um pouquinho mais complicado. Eu coloquei sobre o eixo y, certo? Qual é a coordenada desse ponto B? Então, a mesma coisa. Pode estar em cima do eixo, pode estar embaixo, pode estar aqui no centro, pode estar onde quiser, mas é sempre para achar o x, você derruba ele em direção ao x. Então, derrubando ele em direção ao x, ele vai para onde? No zero. Então, a gente diz que a coordenada x desse ponto é 0. Né? Uma coisa que sempre vai acontecer, sempre quando ela estiver sobre o eixo x, olha, ou sobre o eixo y, a coordenada x vai ser sempre 0. Se ela tivesse aqui, a coordenada x ia ser 0 também. E, de maneira análoga, se ela estiver sobre o eixo x, a coordenada y vai ser 0. Porque se você mover em direção ao y, vai parar exatamente no 0 do y. Certo? Então, nesse caso aqui, né, se ela caísse aqui em direção à reta x, que é essa daqui, ela ia parar no 0. Então, a coordenada x é 0. E a coordenada y? A coordenada y já facilita, né? Ela já está em cima. Então, não precisa nem se mover, porque já está em cima do 2. Então, as coordenadas do ponto B é 0 e 2. Beleza? Vamos mais um ponto aqui. Aquele está em cima agora desse ponto aqui, certo? Qual é a coordenada x e y? Ele já está em cima do x. Aonde? Vou chamar de ponto C. Aonde está? No 0. Então, a coordenada x é 0. E no y? Se você olhar só o eixo y, né, que é numerado, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ele também está no 0. Então, a gente diz que a coordenada y também é 0. E esse ponto em particular, que ele é o ponto de interseção dos dois eixos, ou seja, ele é chamado de origem, porque é daqui que sai as retas, né? Tanto para um lado como para o outro, como para cima como para baixo. Então, esse ponto especial, se você ver a palavra origem, ele está falando exatamente desse ponto aqui do meio. Beleza? Então, vamos para finalizar aqui, fazer um último ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D, e você me diga a coordenada desse ponto D. Se ele, para achar x, ele tem que ir em direção ao eixo x, mesmo que ele esteja embaixo, para ele ir em x, ele vai, nesse caso, ele tem que subir. Então, se ele for subir para chegar no x, ó, subindo em linha reta, ele vai parar aqui. E aqui ele tem coordenada menos 5. E agora, para chegar no y, ele tem que ir em direção ao y, né? Fazer a mão contrária. Então, indo aqui, ó, indo em direção ao y, ele vai parar no menos 2. Então, nesse caso, as duas coordenadas têm valores negativos, né? O x foi menos 5 e o y foi menos 2. Eu acho que agora deu para entender essa questão. Uma vez que a gente já tem uma noçãozinha, né, a gente só aprende matemática na prática. Então, chegou a hora de a gente fazer alguns exercícios, algumas questões. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. A figura abaixo mostra um ponto em um plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano e tem um ponto. As coordenadas do ponto A são... Ele quer saber as coordenadas desse ponto. Item A, 6 e 6. Item B, menos 3 e 4. Item C, 3 e 4. Item D, 3 e 7. Ou item E, 4 e 5. Em todas as questões que a gente for fazendo nos nossos vídeos, antes de você ver a resolução, eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver a questão, depois de tentar você dá play e segue comigo na resolução para ver se a gente fez, né, se chegou no mesmo resultado. Então vamos lá. Ele quer a coordenada do ponto A e está aqui as alternativas.
Então, para a gente saber a coordenada de um ponto, a gente tem que saber a coordenada x e a coordenada y, não é isso? Então, vamos lá para achar a coordenada x desse ponto. Né? Se ele descer em direção a x, ó, ele vai cair aonde? Em 3. Então, a gente sabe que a coordenada x desse ponto é 3. Com isso, a gente já descarta o item A, que está dizendo que é 6, descarta o item B, que está dizendo que é menos 3, e descarta o item E, que está dizendo que é 4. Sobra o item C e o item D. E para descobrir qual dos dois é, a gente precisa da coordenada y. Né? Um está dizendo que é 4, outro está dizendo que é 7. Vamos ver. Se a gente for agora em direção ao y, ele vai para onde? No 4. Então, a coordenada y é 4. A x foi 3 e a y é 4. Então, a resposta é o item C de casa. Tranquilo? Vamos para mais uma. Segunda questão. 4 cidades de grande expressão no setor industrial estão situadas nos pontos do quadrilátero abaixo. Então, está aqui, né, os pontos. Digamos que tem uma cidade A, uma cidade B, uma cidade C e uma cidade D. E vem a pergunta. As coordenadas que representam as cidades A, B, C e D, respectivamente, são item A, item B, item C, item D ou item E. Então, quando você vê esse nome respectivamente, significa que é nessa ordem. Está dizendo que essa daqui é a coordenada do A, essa é a coordenada do B, né, a segunda, a terceira é a coordenada do C e a quarta coordenada é do D, certo? Na ordem que foi apresentada aqui, A, B, C, D. Então, a gente tem que avaliar aqui as coordenadas. Então, vamos começar, né, pela coordenada do A. O ponto A está aqui, né? Então, a coordenada x, ó, se você derrubar ele em direção ao eixo x, ele vai parar no 2. Então, a coordenada x é 2. E qual é a coordenada y? Se ele for em direção ao eixo do y, vai ser no 3. Então, a gente sabe que a coordenada do ponto A é 2 e 3. Com isso, a gente já mata todas as alternativas e já pode marcar o x no item D. Mas vamos só conferir as outras, né? Só para ter uma certeza. Então, coordenadas do ponto C. O ponto B. O ponto B está aqui. Se você derrubar esse ponto em direção ao eixo x, se ele for a projeção dele em relação ao x, ele vai para onde? No 5. E se ele for em direção ao eixo y, ele vai para onde? No 2, exatamente como aqui. Vamos ver o ponto C. Se a gente ver a projeção dele em relação ao x, né? A sombrinha dele, ele vai parar no 6. E a coordenada y dele vai, se for em direção ao y, vai parar no 7. Está batendo tudo. E a D? Coordenada x, olha. Projeção é no 1 e a projeção no y é no 6. Então, certeza absoluta que a resposta é o item D de dado. Beleza? Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que já está ficando longo. Terceira questão. O retângulo pena representa, deixa eu ver que esse retângulo é esse aqui, representado no plano cartesiano, tem vértice com as seguintes coordenadas. Então, ele está dizendo aqui que tem esse retângulo e aqui tem as coordenadas do vértice, né? Do ponto P, do ponto E, do ponto N e do ponto A. Pergunta, quais são as coordenadas do ponto B, interseção entre as diagonais do retângulo pena? Então, ele quer saber as coordenadas desse ponto B aqui, certo? E aí tem as alternativas, item A, item B, item C, item D ou item E. E aí? Tente fazer. Então, vamos lá. Né? Para saber a coordenada, né? Se você olhar, tem uma ideia interessante sobre as diagonais, né, de um retângulo, que eles interceptam nos pontos médios das coordenadas, né? Tanto da horizontal da vertical, né? Da base da altura dele. Então, aqui é um ponto médio daqui, ou seja, desse lado AP, e aqui também é ponto médio, se você fizer a projeção em relação ao lado AN, ele também vai ser o ponto médio desse lado AN. Né? Se você fizer a projeção, e aqui é a projeção. Então, vamos identificar aqui qual é essa coordenada aqui do ponto A. Essa daqui é a coordenada em relação ao eixo X, né? Então, a relação ao eixo X do ponto A é essa daqui, que é 2. Então, aqui ele está no 2. E essa aqui do ponto P? Vai ser o X do ponto P, né? O X do ponto P é 6. E a gente já tem esse daqui do A, né? Falta fazer do N ou do E. Tanto do N como do E, né? O eixo Y deles, do N e do E, vai ser 6. Então, aqui vai ser 6. Por que isso?
Porque o AP, né, o B, se eu derrubar o B em direção ao eixo X, ele vai ser exatamente o ponto médio de AP. Então ele vai estar aqui no meio de AP. Qual é o ponto que está aqui no médio do AP? Olha, se você fosse fazer marcação, aqui ia ter o 3, aqui ia ter o 5, certo? E aqui ia ter o 4, ou seja, o 4 ia estar exatamente no meio aqui. Concordam? E agora, então, a coordenada desse ponto B aqui é 4. Porque se ele caísse aqui, ele ia cair exatamente no 4. Ou você pode tirar a média. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4, que é a média, né? O ponto médio. Mesma coisa aqui, ó. As coordenadas desse ponto aqui, vamos lá, sai do A, né? E vai até o N. Então, olha, vai do 2 até o 4. Ou do 2 até o 6, certo? Então, qual é a coordenada aqui desse ponto médio? Mesmo, como é a mesma coisa, né? 2 e 6, aqui é 2 e 6 também, a gente já viu que a média, né, de 2 com 6, somar os 2 por 2 dá 4. Então, a coordenada B aqui, certo? Em relação ao eixo Y, também é 4. Então, a gente marca aqui que é o item E4, 4. Beleza? Então é isso aí, espero que tenha dado para entender esse assunto, que a gente vai começar já no próximo vídeo a estudar funções. Beleza? Até o próximo. Tchau, tchau.